Tudo bem com você? Mais uma quarta, mais uma live. O tema da nossa live hoje é: você, ela é boazinha ou é controladora? Você é boazinha ou você é controladora? E se eu te falar que uma é a sombra da outra? Olá, Thaís, que legal, você é a primeira a chegar, que bom. Vamos aguardar aqui o Instagram notificar que a gente está ao vivo. Eu vou pedir, para você que está aí chegando agora, se você puder encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, que possa se beneficiar, daquilo que a gente vai falar aqui. Eu agradeço. Que bom. É um tema muito interessante para a gente tratar. Por qual motivo? Porque a gente às vezes não tem consciência de quando a gente está controlando demais ou quando a gente está sendo boazinha demais. Então é importante a gente reconhecer de onde vem esse comportamento, como ele começou aí, quando ele se instalou, para que você possa hoje ter consciência de você hoje sendo adulta, poder modificar, fazer de uma maneira diferente para que você possa viver com mais consciência, Então o que a gente faz aqui é sempre vamos trabalhar em cima da consciência para que a gente possa ter relações mais saudáveis, para que a gente possa olhar para o outro sem julgamento, sem esse movimento que a gente faz, de querer às vezes estar nesse movimento de controlar. E aí a gente acaba às vezes fazendo, até quando a gente fala de controle, o que acontece do controle? É o amor, a gente ama demais. E até o amor demais, ele acaba se tornando prejudicial, tóxico, A palavra que as pessoas hoje costumam a falar. Então, a boazinha e a controladora, elas são as mesmas pessoas. Então, vamos dizer assim, que uma é a sombra da outra. Então, quando você percebe que você é muito boazinha, tá numa nuance, Sempre toda falta esconde um excesso. Ou você tá na capa aí, na máscara da boazinha, na roupa da boazinha, ou você tá no movimento da controladora. E assim, é um movimento, é uma nuance que às vezes ou você está do lado ou você está do outro, a gente acaba transitando por esses caminhos, até porque se a pessoa está sendo boa demais, se ela é boa demais, ela está escondendo um outro lado que até então ela não sabe lidar com ele, ela não sabe olhar para esse lado. E aí é onde as coisas acabam por acontecer, porque aí você vai ficando no controle, E eu falo também para mim, porque eu já estive nesse lugar, vamos dizer que eu tenho que tomar esse cuidado, porque é como o meu amor faz mal aos demais. Então, se eu amo demais, o que vai acontecer? Eu acabo por controlar. E por que isso acontece? Então, lembrando que o que eu falo aqui para vocês, vamos dizer que é um movimento meu de autoconhecimento, que eu vou buscar, que eu fui buscando, e eu estou buscando, é sempre uma constante, porque eu só posso iluminar o seu caminho, eu só posso ajudar você até onde eu fui. Então, como que é essa questão de, olha só como é pesado, O meu amor faz mal aos demais. Então, se ele está num patamar demais, se eu estou amando demais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento de controlar demais, porque logo tem o quê? O medo de perder, o medo de não ter algo. E aí vem o controle. Então, quando a gente fala assim, ela é boazinha ou ela é controladora? O porquê que isso acontece? E aí a gente vai olhar lá para nossas questões lá da infância. Mas antes da gente entrar, vamos esperar mais um pouquinho, para o pessoal chegando. Boa tarde para todos vocês que estão aqui. E agora, lembrando, eu quero lembrar vocês que as lives que a gente faz aqui de quarta-feira, elas não ficam mais gravadas aqui no Instagram. Eu estou colocando elas lá no nosso colega YouTube, tá bom? Então, é sempre importante você que depois vai assistir no gravado, deixa um comentário lá aqui no vídeo, ou coloca propostas de temas que você gostaria, que a gente começasse a abordar, algo que seja interessante para você. Se você gostou, vai gostar desse vídeo também, coloca o seu comentário, que sempre ajuda. Vamos dizer que é para que a gente fique no equilíbrio, porque você me ajuda, e eu ajudo vocês trazendo os temas, toda essa questão aqui que existe das redes sociais, Então, quando vocês assistem as lives, quando vocês curtem os comentários, quando vocês se inscrevem e aproveita, depois vai lá no canal Conversas Terapêuticas, se inscreve,
porque isso faz com que a gente seja notada no sentido de que, então o conteúdo é legal, então ela está trazendo algo interessante, então vale a pena os programas, né, os aplicativos, colocarem, né, a gente num local onde a gente é visto, onde a gente pode ser assistido para as pessoas que têm interesse nesse tema, né, de inteligência emocional, de autoconhecimento. Então, por favor, né, depois vocês curtam esse vídeo, comentem, porque é sempre muito importante, vocês me ajudam muito com esse movimento. Então, vamos dizer que é a nossa troca, né, para que a gente fique, né, num equilíbrio saudável. Então, voltando para falar da nossa temática, da onde que vem isso? E assim, olhando sempre sem julgamento, a pessoa que ou é boazinha demais, ou controla demais, ou como a gente falou, né, são a mesma pessoa, então eu coloquei aqui o ponto de interrogação, ela é boazinha ou controladora? Ela é as duas coisas, porque para ter um lado tem que ter o outro, né? Não dá para ter a noite sem ter o dia. Então, vamos dizer que é a sombra. Se você vê uma pessoa, né, muito boazinha, que faz muito, que faz excessos, o que acontece? Ela está na nuance do controlador. E qual é o movimento? Olá para vocês que estão chegando, a Fabi, a Ana que está aqui, a Carla, sejam bem-vindas, a Sueli. E então, olha, o Rodrigo também está aqui, beijo, meu amor. Então, o que acontece? Quando a gente, né, sente lá na infância, porque a maioria das nossas questões, elas estão lá na infância, o que vai acontecer? Porque a criança, ela não sabe não ser amada. Ela não sabe, ela é super dependente. A criança, ela tem aí a necessidade de que o outro venha trocar, o outro venha cuidar, né? Tem a mãe para amamentar, alguém precisa acolher essa criança. Então, qual que é a necessidade? Ela percebe que as reações, as crianças, elas são muito, vamos dizer, muito inteligentes. Todas as reações provocam, né, algumas reações, né, também nesse adulto, nessas pessoas que estão à volta dela. E aí ela começa a notar que quando as necessidades dessas crianças, né, dela não é atendida, já provoca ali um trauma, uma dor, as nossas feridas emocionais. E aí, o que vai acontecer? Se hoje, né, a criança ela vai crescendo, ela vai percebendo, né, que dependendo se ela chora, se ela faz alguns movimentos, alguém vem, alguém nota. Quando eu falei uma outra vez, né, então quando a mãe ela não briga, né, quando ela não brinca com a criança, ela vai precisar brigar com essa criança, porque de alguma forma ela tem a atenção daquela mãe. E aí, o que começa a acontecer nesse sentido? Ela percebe que às vezes ela pode controlar as coisas, mas é totalmente uma ilusão. Até porque a gente começa a aprender que tudo que a gente precisa está fora, que as pessoas precisam atender às nossas expectativas, às nossas necessidades, e é aí que começa essa nossa necessidade de controle. Então a gente entende que para a gente se sentir amada, o que tem que acontecer? O outro tem que fazer alguma coisa por mim, o outro tem que vir e atender a minha necessidade. O outro sempre precisa estar ali para mim, de alguma forma, porque aí eu sinto que eu tô bem. Sabe aquela necessidade, às vezes, que você tem ali com o seu parceiro, ou as pessoas que você mais convive, nossa, mas como você tá estranho, eu te fiz alguma coisa, tá acontecendo aí alguma coisa, o que eu posso fazer para você, né, ficar bem comigo? Logo, às vezes a outra pessoa tá ali tão imersa nos problemas dela, tá fazendo, né, os movimentos dela, só que a pessoa que tá ali, que ela tá ali controlando, que ela olha tudo, ela é muito observadora, ela vai olhando, né? E ela fala, nossa, mas o que está acontecendo, né? O que eu preciso fazer? É como se ela fosse até uma massinha de modelar. Então, eu preciso me modificar aqui para atender, né? Para ver o que está acontecendo com esse outro, para esse outro me, né, mostrar, não, você é o meu amor, você é isso, não, tá tudo bem, não é com você. E aí essa pessoa, né, a controladora boazinha, ela acha que é tudo com ela. Sabe aquela sensação, vamos ver se vocês até começam aí a se identificar. Vocês estão num lugar e aí vocês começam a sentir o incômodo do outro. Então chega uma pessoa, você está sentada e aí o outro você já quer, nossa, será que tem algum lugar para aquela pessoa sentar? E aí a pessoa, olha, tem uma cadeira ali, tá, senta ali. Porque parece que se ela estiver bem e o outro não está, para ela já não é uma sensação. Então você vê, olha só, então de uma sensação de não ter se sentido amada, mas é uma interpretação. A nossa criança, ela interpreta, e às vezes até erroneamente,
Nem sempre porque os pais estão brigando, os seus pais brigaram na infância, que a culpa era sua. Só que a criança ela vai ter essa ilusão. A criança tem sim essa ilusão de achar, né, que ela controla, que dependendo do que ela está fazendo ali, o pai ficou bravo, ou aí os pais eles vão brigar, ou quando os pais se separam, às vezes as crianças se sentem culpadas. Então tem aí uma sensação que já vai se instalando, então dependendo da forma como você sentiu o amor, que você recebeu o amor, ou como as pessoas lidavam, né, com você, né, com essa questão do ambiente, sabe, aquele climão, a criança sempre sente o clima, né, e aí é onde ela vai sentindo que ela precisa se moldar. Então eu tenho que fazer alguma coisa para os meus pais ficarem alegres, alguma coisa para os meus pais não brigarem. E aí tem a outra nuance, olha, meus pais eles não estão me vendo, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer o quê? Eu tenho que entrar num movimento eu vou chamar a atenção de alguma forma. E às vezes tem as crianças que são mais agitadas, mais inquietas, que fazem às vezes as artes para poder chamar a atenção dos pais, porque de alguma forma elas vão receber o amor e a atenção, não importa como. A Fabi já se identificou, nossa, já fiz muito essas perguntas. Sim, são pessoas que se desculpam a todo momento, que estão ali se sentindo, né, como, não, alguma coisa eu estou fazendo de errado e eu preciso ficar numa postura, ter comportamentos onde eu possa sempre estar atendendo às necessidades dos outros. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu faço esse movimento, o outro vê, nossa, como ela é boazinha, né? Olha só, então vamos olhar para ela, vamos amá-la. Então, olha só que prisão, ó, a Bárbara aqui também já se identificando. Então, a gente vai se colocando em uma função de que a gente parece que é o termômetro dos ambientes, das pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar esse movimento, né? Então, eu preciso olhar tudo, né? Tudo ao redor, eu preciso, né, controlar tudo. Por quê? Porque se eu mantenho tudo de uma maneira que para mim é confortável, que o outro fica bem, né? O outro vai ficando bem, eu vou sendo reconhecida, logo eu vou me sentindo amada. A Gabi colocou insegurança também, sim, uma insegurança, né? Então, se não é pelo amor, né, vem aí o que vai acontecendo? A gente coloca, né, essa expectativa que o outro precisa nos amar, o outro tem que fazer, só que assim, é um movimento que para o outro amar, se para você já não conseguiu fazer esse movimento do amor próprio, como que eu posso delegar que o outro faça isso por mim, né? Então, a Ana também fala, essa necessidade de ser amada. A Moni coloca, Pri, gratidão profunda, estava replicando essas ações com a minha pequena, trazendo a consciência. Olha, que bom que está trazendo essa consciência aí. Isso mesmo. Porque a questão não é a gente ser boazinha, controladora, a questão é a gente aprender a ser a gente mesma, a gente aprender a ser autêntica, né? E as pessoas vão gostar da gente, né? Se elas quiserem, né? Se não, tá tudo bem, né? A Cris também colocou, eu acho que sou controladora de uma certa forma. Sim, que bom, é sempre muito bom quando a gente reconhece, porque quando eu reconheço, eu vou buscar aí uma aceitação para que eu comece a me observar, mudar aí a minha narrativa para eu começar a fazer diferente. A Carla colocou, meus filhos de 5 e 6 anos estão tendo dificuldades de aprendizado na escola. E eu acho que estão assim para chamar a atenção minha e do pai. Muito provavelmente, né? E aí quando você consegue perceber que tem situações na sua vida que você não está conseguindo resolver, o que vai acontecer? Os filhos vão ser aí o reflexo, para que você possa olhar mais para eles. Só que primeiro faça o movimento, olhe para você, para que você possa estar bem para poder cuidar dele. Porque o que a mãe faz? A mãe vai olhar para os filhos, vai buscar fazer um movimento para fazer com que eles fiquem bem, só que eles não estão. Foi o que aconteceu com os nossos pais. Os nossos pais, naquela tentativa, né, de fazer às vezes melhor que os pais deles, mas aí também não olharam para as questões deles, para as feridas deles, e aí colocaram o quê? A gente para realizar os sonhos. E sempre aqui a gente fala dos nossos pais, dos nossos avós, sempre com muito carinho e respeito, mas olhando para aquelas experiências para a gente poder fazer diferente. A Silvana está aqui, que legal. A Karen colocou, eu tenho essa questão de observar e tentar ajeitar tudo,
mas estou, né, tá aprendendo a não ser. Que bom, muito bem. A Bárbara, consciência é tudo. Gratidão por nos trazer luz aos caminhos. Já falamos muito sobre isso. Sim, né, Bárbara, no seu atendimento. Que bom. Então, quando a gente vai olhar para aquilo que os nossos pais fizeram, né, como que foi a dinâmica da vida deles, né? Se a gente precisou resolver a vida dos nossos pais, se a gente entendeu, sabe, se você foi aquela criança boazinha que as tias gostavam, aquela criança que fazia tudo, que ia na casa, lavava a louça, né, que tirava boas notas, você muito provavelmente, você entrou, não que não seja certo isso, mas é porque eu vejo pela minha experiência, né? Quando a criança foi muito boazinha, ela tem essa, às vezes até essa exigência com ela mesma. Então ela percebeu que quando ela fazia tudo certo, ela tinha os olhares. Quando ela ajudava muito os pais, quando ela não dava muito trabalho, que ela resolvia o problema ali dos pais, o que acontecia? Ela era amada, ela sentiu que quando ela fazia as coisas, quando ela tinha o reconhecimento, ela era amada. Só que se a gente continua nesse mesmo modo de operar, de funcionar na nossa vida adulta, a gente entra no movimento da controladora. Então, o que eu preciso fazer para que o outro me ame? Não, mas o outro, ele precisa entender que ele não vive sem mim. Então, eu vou fazer tudo para ele e aí logo ele vai sentir que eu sou a pessoa muito especial e ele não vai me abandonar. E aí está instalado os comportamentos disfuncionais, de relações totalmente que, sabe, relações disfuncionais elas não funcionam, né? É bem claro a palavra. Então, são relações que fica um sobrecarregado e o outro precisando, às vezes, ele está sentindo vontade de olhar para a vida dele, ele quer fazer o movimento, só que a outra pessoa vem e faz demais. E aí qual é a mensagem que ela passa para aquele outro que ela ajuda muito? Logo, essa pessoa é incapaz, ela não dá conta de viver a vida dela. Então, aí esse outro, né, fica dependente. Então, é uma relação de dependência e codependência. É algo, assim, muito problemático. A Carla colocou, eu estou tentando fazer mais por eles, mas não estou conseguindo. Na hora da tarefa, eu fico muito nervosa e sinto que não consigo ensinar eles. Então, por isso que o olhar agora, Carla, é para você. Porque quando você olha para você que você vai resolver as suas questões, né? As suas tretas internas, o que vai acontecer? Logo, os filhos podem viver a vida deles. Por quê? Porque a mãe tá bem, o clima entre o pai e a mãe tá tranquilo. Logo, eles não, né, eles não vão precisar criar um sintoma para que o pai e a mãe vá olhar para eles. Né? Então, tem que tomar muita cautela. A Silvana colocou, olha eu aí, já vai se identificando, né, Sil? A Fabi, hoje procuro não rotular minha filha como boazinha. Isso mesmo. Então, que ela seja autêntica, né? Que ela vai ser, como ela, né? Como ela gostaria de se apresentar logo com a sua educação, porque aí tem que ter um limite. O amor, ele fala também de limite. Você vai amar a sua filha, você vai passar os seus valores, vai educar, até para confiar na educação que você deu futuramente. Quando ela estiver saindo, quando ela não estiver perto de você, você precisa confiar na educação que você, né, está lhe dando. Mas não que ela precisa atender às suas expectativas de sonhos, né? Porque agora eu quero que a minha filha... Eu não fui aeromoça, né? Comissária de bordo, então eu quero que agora a minha filha seja. Sabe essas coisas pesadas, essas mochilas emocionais que os pais colocam sem perceber. E aquela outra situação, o adulto, né? A mãe, ela tem uma necessidade, uma ferida emocional e ela acaba atendendo essa ferida dela no filho. Só que às vezes o filho não tem aquela mesma ferida, não tem a mesma dor. Por isso que é importante você entender qual é a sua dor, qual é a sua questão, para depois você poder ajudar os seus filhos. Porque senão fica uma mistura, você querendo, porque eu não tive isso dos meus pais, e agora eu quero passar isso para os meus filhos. Então, entenda que tem aí um limite, até certo ponto é saudável, mas até a página 2 não é. A Moni colocou, gratidão por estar aqui nesse instante que eu possa trazer essa consciência a aplicar. Isso mesmo, eu recebo e agradeço. A Cris coloca, isso acontece lá em casa com as minhas gêmeas. Olha só, então começa a perceber, né? Para que elas possam aflorar a essência delas, né? A autenticidade, porque senão elas ficam a réplica dos pais, o pensamento, né, dos pais.
E uma das coisas que a gente cobra, que a gente se cobra muito, é essas falas, né, essas vozes internas que ficam da nossa mãe e do nosso pai. E eu vou falar para vocês que não é a nossa mãe e o nosso pai verdadeiros, reais. São os nosso pai e nossa mãe crítico que ficou, que às vezes a gente escutou uma coisa, mas às vezes não era pra gente, mas se instalou. Sabe aquilo que a gente ouviu, às vezes, os nossos pais falarem das vizinhas, dos vizinhos, dos nossos amigos, primos, alguns julgamentos que eles fizeram, aí a gente já entendia, já ia para o nosso HD interno, então não pode fazer isso, então agora eu tenho que fazer dessa outra forma. Então a gente tem aí um pai crítico, né, que fica ali toda hora como um tirano, olha, agora eu não posso fazer isso. Então por isso que a gente tem que aprender a se desidentificar, que nós não somos os nossos pensamentos e principalmente nós não somos aquilo que os nossos pais, né, às vezes falaram que a gente era, né, aquilo que eles falaram dos outros. Então a gente tem que aprender a se desidentificar dessas vozes internas que vai fazer com que a gente entre nesses movimentos, nesses comportamentos disfuncionais e a gente acaba por ter relações doentias. Né? A Thaís colocou aqui, ouvindo você falar, vejo o quanto eu errei como mãe. Hoje meu rapaz já tem 18 anos e de uma certa frustração quando olho para trás. Então, é olhar para trás, né, respeitar tudo aquilo que foi, mas agora fazer diferente, porque a consciência chegou, né, chegou hoje, né, porque você agora se permitiu. Então, imagina, 18 anos atrás a gente não tinha, né, Thaís, essa facilidade. Então, não é que você vai entrar num movimento de punição, né, de pegar aquele chicote e ficar ali, né, se culpando, não. Então, assuma a responsabilidade que agora você pode fazer diferente. Porque entenda, né, e olhe para você com amorosidade, porque você fez aquilo, né, que você pôde fazer com as armas e as informações que você tinha. Agora é totalmente diferente, né? A Bárbara coloca bem isso mesmo, verdade. A Cris colocou, aprendendo muito por aqui, gratidão. Que bom. Então, quando vocês se permitam, né, a entrar em contato com essa mudança, né, mudar essa narrativa de vocês, então, olha só, como que é a mudança da narrativa? Vamos pegar aqui o caso da Thaís, que ela colocou aqui pra gente. Então, se ela olhar e falar assim, não, eu fiz da forma como eu sabia, né, não tinha informação, era muito jovem, então agora eu vou fazer diferente. Olha só do fato dela mudar a narrativa, a forma que ela está narrando a história dela, já traz uma consciência para dentro. Então, esse é o movimento. Então, eu vou fazer o movimento de mudar já a forma que eu conto a minha história. Eu não vou me colocar, contar a minha história, me chicoteando, me culpando, porque nesse lugar, o que acontece? Você não sai dele, você vai ficar nessa autopunição. Aí parece que tudo que acontece na sua vida, você vai trazer como essa culpa, né? Você não vai trazer responsabilidade, você vai trazer essa culpa. Ah, nada acontece, né, certo comigo, porque eu errei lá atrás com meu filho, sabe? Aí começa a criar, assim, uma crença, né? Disfuncional, e aí você traz essa responsabilidade que você não pode mais dar certo na vida porque você errou uma vez. Não, então errou uma vez, pode consertar o erro, né? Pode começar a fazer diferente. A Thaís colocou, entendido, que bom. A Bárbara colocou, ando aprendendo até quando não quero. Olha, é isso mesmo. A Fabi, os pais projetam muitas coisas nos filhos. Percebo por mim, minha mãe em especial projetou tanto em mim e quanto sofri. Com a minha filha quero fazer diferente, que ela seja ela mesma. Isso é muito importante. E como, né? Como a gente aprende a ser a gente? Quando a gente começa a olhar para tudo isso. Então, só esse movimento que você faz, né, Fabi, de olhar e falar assim, nossa, olha só o quanto a minha mãe projetou, mas que agora eu vou deixar a minha filha fazer da forma como ela, né, como ela quer, né, deixando aí com certos limites, mas deixando que aflore a essência dela. É muito importante que você também faça esse movimento, porque imagina aí as atualizações. Então você tem aí um celular, lembra aquele do nosso Nokia velhinho, né, tijolão que a gente tinha, e hoje o celular que a gente tem hoje, quanto das atualizações? Só que assim, então, às vezes a sua mãe vai ter aquele pensamento enraizado, mas você já pode fazer diferente, vamos dizer. Você já pode começar também a deixar aflorar a sua essência, a sua autenticidade, para que aí quando chegue na sua filha, o aplicativo ali vai rodar com muito mais fluidez. Então, para que a filha, né, o filho no caso,
possa viver de uma maneira diferente, a mãe, ela também ajuda muito quando ela consegue também olhar para a essência dela, para a autenticidade dela. E aí sim é aonde as coisas começam, né, a mudar, né, a fazer diferente. Vou precisar sair, sempre rico participar. Gratidão, Gabi. Depois vai lá no YouTube e assiste o final. Então, percebam que vai ter um exercício legal, tá bom? Vai lá. E a Fabi coloca que ela busque ser feliz com as escolhas dela e não com as minhas. Isso mesmo. É isso aí. Então, quando ela, né, quando você começa a ter essa fala, né, quando você traz essa narrativa, não que ela possa, que eu consiga, então tudo pode ser transformado. Por quê? Porque você está na intenção de se permitir. E aí o que a gente sai? A gente sai dessa necessidade do controle, essa necessidade de ter razão, de querer que o outro ame, porque a gente está aí nessa manipulação, porque até certo ponto, vamos dizer, é saudável, sim, mas até certo ponto, quando a gente está no movimento, né, da boazinha, do controle, a gente está manipulando. E a gente manipula para a gente ter aquilo que a gente quer. E aí entra em um movimento que, assim, não é nada saudável. E é onde a gente começa a entrar numa exaustão, porque aí a gente fica controlando demais, a gente se exige demais. A gente quer alguma coisa, a gente fica nessa ilusão de que o outro vem fazer e que a gente tem que estar, sabe, fica num alerta. E aí vem o quê? Ansiedade, vem a depressão, vem tudo, vem as doenças. Por quê? Porque a nossa mente, pra gente não enlouquecer, o que vai acontecer? A gente adoece. Parece que é uma escolha, né? Então, se eu não decido, se eu não escolho, eu vou adoecer ou eu vou enlouquecer. Alguma coisa vai acontecer dentro de mim. Então, quando eu consigo fazer diferente, quando eu consigo olhar para tudo como foi, né? E falar, não, agora eu vou buscar olhar para mim nesse caminho da autenticidade, da essência. E às vezes a gente sente como é um caminho que é um pouco, vamos dizer, desconfortável, doloroso, às vezes olhar para a verdade, olhar que a gente está nesse lugar de controlar, de que às vezes a gente é boazinha, mas a gente é boazinha para que a gente possa suportar algumas culpas e sensações, sabe assim, eu vou abrir mão de viver aquilo que eu tenho vontade de viver para fazer para o outro, porque aí o outro vai me amar. Só que assim, por que a gente faz esses movimentos do controle, de ser boa demais? Na necessidade, né, real de que não é lá para o outro, é para que a gente possa suportar todas as sensações que às vezes não são tão boas dentro da gente. E aí, olha só como que fica uma coisa manipulada, né? Não fica um amor saudável, não fica uma relação boa. Eu sou muito bom, mas na verdade eu sou bom para que o outro faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse. E aí é complicado. E entra nessas relações aí das codependências, da dependência. Logo, o bonzinho, um controlador, ele não reconhece que ele tem problema. O outro sempre tem problema porque ele sempre está em lugares e convivendo com pessoas que têm situações assim muito difíceis de resolver. Só que ele sempre tem a chave. Ele tem a chave para resolver o problema do marido, da esposa, tem a chave para resolver o problema do amigo. Só que quando é para olhar para a vida dele, ele não sabe. Ele sabe resolver a vida de todo mundo. E ele faz de uma forma que ele seja lembrado para que ele seja essa chave. Só que depois ele reclama. Só lembram de mim pela minha utilidade. Só lembram de mim quando precisam de alguma coisa. Mas ele não percebe, ela não percebe que ela faz de uma forma que ela seja lembrada para resolver os problemas. Para abrir, né, para ser as chaves dessas situações difíceis. E aí ela vai mantendo. E o que acontece são relações muito próximas de casal, mãe e filho, né, pai e filho. São relações bem próximas que o controlador, o bonzinho demais, ele faz com que o outro perceba que ele não pode viver sem mim. Então, eu estou chegando numa parte que a gente já fala de comportamento já patológico. Então, eu vou fazer com que o outro, e às vezes a pessoa não percebe, né? Então, eu vou manter essa pessoa nessa incapacidade dela, para que aí ela vai sempre lembrar de mim. E logo, quando ela lembra de mim, eu sinto que eu sou amada.
Boa tarde, Wellington, Elisângela que está chegando. Então, olha só como é perigoso esse lugar. Só que o que acontece? Quando essa pessoa ela faz esse movimento de o outro ficar nessa dependência, ela não consegue perceber, mas ela também está codependente. Eu faço com que o outro fique dependente de mim, que eu sou a chave para resolver a problemática dele, só que aí eu vou fazer o quê da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida, né? Então eu preciso dele também. Então é assim, vamos dizer, um apoiando sobre o outro, né? Um se apoia. Só que o que acontece muito é que esse que é bonzinho demais, que é controlador demais, ele não consegue perceber que ele tem as questões dele, que ele tem dificuldade de olhar para a vida dele, que ele não consegue ser a chave para resolver os problemas dele. E na verdade, o que acontece? Às vezes não tem problema porque ele não vive. Então eu preciso controlar o outro para eu poder viver. Eu sou o motorista do Uber, aquele que leva todo mundo para todos os lugares, mas nunca para onde eu gostaria de ir, porque eu também nem sei que lugar que eu quero ir, o que eu quero fazer. Eu só tô aqui resolvendo, e aí é aquela pessoa que reclama, porque eu só tô aqui resolvendo o problema do outro, porque eu faço isso para o outro. É a chave para resolver o problema de todo mundo. Mas olhar para si, começar a cuidar mais de si, resolver as suas questões de o que eu vou fazer da minha vida, né? Sabe aquela pessoa que nem erra e nem acerta, porque ela não tá vivendo. A Gi colocou, esse era o comportamento do meu ex-namorado, olha só. Então você já começa a perceber, já é ex, né? E aí tem que tomar cuidado, porque se você tem esse mecanismo de ter essa dependência e codependência, Gi, você pode ter a tendência de atrair mais do mesmo. Então é o mesmo cenário com uma pessoa diferente. A Cris colocou, verdade, lembro de um outro caso, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Mas já veio o alerta aí, já a antena já acendeu. A Fabi colocou, dependente do dependente, seria isso. Isso mesmo. Porque ficam os dois. Porque pra ter, aí a gente fala assim, se eu estou ao lado de uma pessoa que tem as suas questões, que tem problemas, que não consegue, aí são problemas sérios, que aí são problemas com álcool, com drogas, com compulsões e situações às vezes de resolver a própria vida, né? Às vezes não são pessoas só dependentes de substâncias, né? Tem pessoas que são dependentes do trabalho, né? A Silvana colocou, esse é o tipo de pessoa que vive na sombra do outro. Isso mesmo, Fabi, dependente isso mesmo, Silvia, você captou aí. É a pessoa que ela vive na sombra do outro, porque logo ela não aprendeu, aí a gente volta lá para a infância. Viveu numa situação, às vezes, que a mãe também tinha esse mesmo comportamento, ela não viveu a vida, ela viveu em função da família, ela viveu na função de ser a esposa, mas acabou sendo mãe de todo mundo, sempre cuidando de todo mundo, logo ela não consegue cuidar de si. As pessoas que cuidam de todo mundo, que resolvem o problema de todo mundo, elas não conseguem fazer esse movimento. E assim, você vê, é muito interessante, porque como uma pessoa que é a chave dos conflitos e sempre tem ali uma solução para um problema, mas ela não consegue olhar para si, porque foi o movimento que ela aprendeu. Na infância ela não era vista, mas quando ela resolvia lá uma louça que estava suja, quando ela resolvia algo lá na escola, ela era reconhecida. Então qual foi o modo dela operar? Opa, eu aprendo aqui que para eu ser amada, para ser reconhecida, eu tenho que fazer as coisas para as outras pessoas. Eu tenho que resolver o problema das outras pessoas, porque aí sim, alguém vai me ver. Aí eu me permito ser vista, né? Mas na verdade essas pessoas elas têm sonhos, elas sentem, né, que eu poderia estar vivendo uma outra vida. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes vem uns flashes de realidade. Só que assim, nossa, mas eu vou precisar aprender a falar não para todo mundo, eu vou precisar colocar limite nessa turma. Será que eu vou ter que trocar o número do meu celular, porque aí ninguém vai pedir nada para mim? Então, na verdade, ela
sabe quem ela é, só que ela não sabe ser ela, porque desde muito pequena ela recebeu o amor dessa forma. A Fabi coloca, e essas pessoas dependentes? Quando o outro muda, elas não aceitam porque não conseguem mais manipular. Quando a música começa a ficar diferente, o ritmo começa a ficar diferente, ou a pessoa vai acompanhar aquele ritmo, ou ela vai falar, eu não dou conta de estar aqui, então eu vou embora. Então é um movimento também de escolha e de assumir aquilo que quer viver, quando eu falo do não. Então eu vou precisar colocar limites. Então um remédio infalível para essas pessoas, quando elas se reconhecem, né? Porque até então muitas não sabem, elas vêm para a terapia, o problema é o meu marido, o problema é o outro, o problema é o meu chefe. Elas não conseguem reconhecer que os problemas está nelas. Aí, quando sim, você reconhece que você tem a sua responsabilidade, aí é o movimento de colocar esses limites. E que a gente sempre fala aqui, que limite, eles delimitam, né, quem você é, delimitam, e aí você coloca essa... Olha, só até aqui agora eu vou. Então, esse negócio de amor incondicional não existe, não dá, né? Isso é coisa de contos de fada, que vocês já devem ter visto e lido por aí. Então, quando eu coloco limite, eu vou aprender a lidar com esse desconforto, porque eu não suporto desconfortos, né? A boazinha, a pessoa que é controladora demais, ela não gosta de estar nesse lugar de vulnerabilidade, de desconforto, mas eu vou precisar aprender a passar por esse movimento, por essa dor, aí eu chego e eu percebo que era só isso, ou nossa, era tudo isso, mas sempre, vamos dizer que é um caminho, né? É sempre um caminho que quando... E essas pessoas dependentes, quando o outro muda, elas... eu já li essa, né? Porque não conseguem mais manipular. É dessa forma. Então, percebam aonde vocês estão, qual é o caminho que vocês estão escolhendo seguir. E se é possível hoje vocês começarem a olhar para tudo que foi, para todas as experiências que vocês viveram, olhar para você com amorosidade, porque se você soubesse fazer diferente, você estava fazendo. Então, é uma responsabilidade quando a gente começa a ter o autoconhecimento, a tomar consciência, porque assim, é um caminho sem volta. Então, se você acessou essa informação, se doeu aí, sabe, te incomodou, então é porque precisa virar essa chave, mas é uma chave sua, que agora você vai falar, não, essa chave agora é pra mim. Então, quando vocês começam a fazer esse movimento de olhar, de sair dessa sombra, né, de querer fazer tudo para o outro e falar, não, agora eu assumo o meu lugar, eu vou assumir as rédeas da minha vida, agora eu posso fazer diferente. E é nessa, vamos dizer, vamos aproveitar essa energia para eu convidar vocês para que a gente possa fazer um exercício, né, um movimento, né, então eu vou pedir para que vocês possam, né, entrar num lugar ou relaxar o corpo de vocês. Se você puder fechar os olhos, eu convido vocês a fecharem os olhos, a entrar em contato com tudo aquilo que você ouviu hoje, aquilo que foi confortável, aquilo que foi revelador, ou até mesmo que não tocou você. Tudo é importante, todas as sensações são importantes. Então vai fechando os olhos, vai respirando profundamente, olhando para a sua vida, para tudo aquilo que você... A energia que você gasta com o outro, com as situações, com os ambientes. Você vai olhar para tudo e trazer aí dentro de vocês a palavra aceitação. Como é olhar para vocês com esse sentimento, aceitação? Vai respirando, tomando consciência de tudo e deixa bem grande aí na sua tela mental a palavra aceitação. Sem brigar com as sensações que estão chegando,
sem querer ir para um lugar de culpa, de punição. Apenas aceite. Aceite tudo que chegou aí, tudo é importante. Tudo precisava ser visto, sentido por você. Respira, vai respirando, respirando. Tudo você fez em nome do amor. Mas era um amor cego. Você não sabia fazer diferente. Você só estava apenas tentando ajudar. Você imaginou que de alguma forma você sabia o que era melhor para as outras pessoas. Como eles tinham que se comportar, como eles tinham que ser. Você sentia que você sempre estava no lugar que você era certo e eles eram os errados. E tudo para não sentir essa dor. E perceba qual é a dor, como é essa dor que está chegando para você. Pode ser que essa dor ela já foi sentida lá quando você tinha 4, 5, 6. Eu não sei, mas eu sei que o seu corpo sabe. E deixa que o seu corpo agora traga essa memória. Teve um momento lá da sua infância onde você sentiu esse desconforto. E essa situação ela vem agora, ela se apresenta para você. E você hoje como adulto olha para ela bem diferente. Você olha com consciência, com uma intenção de se transformar, que agora pode ser diferente. E entre em contato com essa cena, veja se é possível chegar próximo da sua criança e dizer: a partir de hoje, eu tomo conta de você. Eu resolvo os nossos problemas. Agora eu amo você. E apoia ela nos seus braços, toque no seu corpo, se abrace. Receba a sua criança, que era muito nova para resolver essa situação. Ela não tinha maturidade. Tira ela dessa situação, sai desse lugar e vai para um lugar gostoso, um jardim, uma praia, uma praça. Um lugar que você gosta, um lugar que você se sente bem, você se sente seguro. E agora é você que vai dar essa segurança para essa sua criança. Abraça, respira. Isso, muito bem. Perceba nos olhos dessa criança como ela se sente, como que ela fica. E diz: agora eu estou aqui para você. Eu sinto muito se eu não olhei para você antes. Eu estava olhando para outros lugares, para as outras pessoas. Mas agora eu vejo que eu posso. Eu sou responsável por você. Respira 3 vezes profundamente. Isso, vai voltando, tomando consciência de onde você está, de como você se sentiu, quais são as informações que chegaram para você.
E coloca aqui pra mim. Eu vou tirar uma mensagem, você sabe que eu gosto de tirar essas mensagens que elas sempre fazem muito sentido para vocês, para que vocês possam meditar em cima, refletir. Às vezes, pode ser que no momento elas não fazem sentido, mas elas vão fazendo sentido ao longo do passar dos dias. Tá? Então, coloque aqui, eu quero saber como que vocês se sentiram, o que vocês acessaram, ou às vezes apenas uma folhinha aqui para que eu possa tirar aqui uma mensagem, né? Um desenho, uma figurinha. Acho que é importante. Essas mensagens, elas sempre são muito certeiras. A Rafa colocou: senti minha criança olhando para mim e se sentindo feliz por ter alguém. Sim, que bom. A gente tem que aprender a fazer isso por nós. Ser adulta, né, Rafa, que a sua criança não teve, que bom. Vamos colocar aqui. Rafa, sua mensagem: eu não consegui lidar com tudo que aconteceu. Sua criança, ela não conseguiu, Rafa, lidar com tudo que aconteceu. Mas a sua adulta hoje, ela pode fazer diferente, né? Cecília chegou, a Célia também. Depois vão lá no YouTube que a live vai ficar gravada lá no Conversas Terapêuticas. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um comentário, né? Que ajuda muito. A Ká colocou: me deu cólica e minha criança entendeu quando eu falei com ela. Olha só, Karen, que bom. Vamos ver qual é a mensagem que vem aqui para que você possa. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. A Fabi colocou: minha criança estava triste, mas ficou bem. No final aceitou ser cuidada. Olha só, que bom, Fabi. Vamos ver qual é a mensagem que vem? Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Olha só. Por quê? Porque você é você, né? Então cuide, que bom que ela aceitou. A Cecília falou: vou ver sem falta. E vou repetir o exercício. Que bom, Cecília. Já vou até tirar a sua cartinha aqui. A sua cartinha: agora eu sigo em direção ao futuro. Olha que maravilha, Cecília. A Rafa agradeceu. Thaís: não sei se faz sentido, senti um sono absurdo. Acontece que esse sono, ele pode ser uma resistência sua de acessar essa informação, Thaís. Então eu recomendo, depois que você vá lá pro canal do YouTube e assista novamente e faça, porque é importante, tá bom? A Thaís, vamos ver aqui a sua mensagem. Somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. A Karen agradeceu. A Sil colocou: senti insegurança. Olha, então, vamos lá, né? Confiar mais para que você possa, para a sua criança se sentir mais segura. Vamos ver aqui, Silvana, a sua carta é: a experiência da liberdade, da unidade, somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Que lindo. A Fabi agradeceu, a Cecília também. Thaís falou que vai fazer. Karen tá voltando do horário do almoço. Beijo, bom trabalho. Vamos ver aqui, Gi. Vamos ver qual é a cartinha que vem para você poder fazer aí a sua reflexão. Olha só, saiu duas. Vou ler as duas. Eu sou pequeno e você é grande. Você pode se perguntar agora: isso ajuda ou atrapalha? Te traz força ou enfraquece? Viu, Gi? Né? Então essa carta: eu sou pequeno e você é grande. Olha só. E aqui, pergunte-se aí nessa situação que você está vivendo hoje, né? Isso te dá força, te ajuda, te atrapalha? É mesmo, Thaís, lembrei, a terceira vez que essa carta sai para você. Uma pequena, você vê como que é interessante? Desse grande, nós somos uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida, né? Que interessante, como que é essa reflexão para você? E agora eu vou tirar uma carta para quem vai assistir depois no gravado. Vamos ver aqui qual a carta que sai. Não precisamos ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Olha só, tudo a ver com a nossa live. A gente não merece, né? Não estamos fadados a viver essa vida mais ou menos. A gente pode ser feliz agora. Quem escolhe, né? Então diga sim aí, que a gente, né, vai ser feliz agora, que a gente pode fazer diferente, com consciência e com o conhecimento que chega sempre pra gente.
E até a próxima semana, até a próxima quarta. Eu agradeço muito sempre a presença de vocês e vou convidar vocês também para irem lá no canal Conversas Terapêuticas, se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito, né, para que a nossa plataforma lá vai ficar gravada as nossas lives. E aí, futuramente, eu vou começar a fazer as transmissões ao vivo lá pelo canal do YouTube. Então, por favor, vão lá, se inscrevam e dá um like no vídeo, tá bom? Tem umas meditações lá interessante e a cada momento aqui que eu vou sentindo, eu vou colocando os vídeos lá, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Ai, que bom, já tá escrita. Ah, a Carla falou, por favor, tira uma carta pra mim. Sim, vou tirar a sua carta, Carla. Vamos respirar aí, Carla. A sua carta: não quero ser uma vítima, recuso-me a sentir-me desamparada, afirmo o meu próprio poder. Olha só, a Cecília colocou muito sentido, mesmo assistindo depois podemos ser felizes agora. Que bom, até a próxima quarta e podem sugerir lá no canal do YouTube, coloquem um comentário, né, qual é o tema que vocês gostariam de ver por aqui. Um abraço!